Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, salve Maria Imaculada! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula em preparação para a consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Mais uma vez quero parabenizar a cada um de vocês que tem perseverado, tem seguido em frente, apesar dos desafios, apesar das provações, e também quero louvar e agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que você, com certeza, já está recebendo em sua vida pela intercessão da Virgem Maria. E se prepare porque é apenas o começo. A partir da consagração, início de uma vida nova muito mais íntimo do Senhor Jesus, muito mais próximo, muito mais cheio da plenitude daquilo que Deus tem para nós. Aproveito para pedir a você que já deixe o seu like, o seu joinha, para nos ajudar na evangelização. Compartilhe este vídeo com seus amigos, traga mais irmãos nossos para participarem também desta verdadeira devoção. E neste primeiro momento, nós que iniciamos o tratado a partir do número 183, no vídeo parte 5 nós paramos no 182, começamos agora com a figura bíblica desta devoção, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, mais especificamente Rebeca e Jacó, em relação à Virgem Maria e os seus verdadeiros devotos. Mas antes, para nós estudarmos a figura bíblica, o que é figura? Figura é uma coisa que aponta para outra. As Sagradas Escrituras nos falam de Rebeca e Jacó, mas na verdade o que Deus tem para nos ensinar é sobre esta devoção à Virgem Maria, por isso que é figura. Segundo, para nós não termos uma interpretação errada daquilo que a palavra de Deus e São Luís tem para nos ensinar, nós precisamos compreender o que de fato Deus quis nos dizer por esta passagem bíblica. Porque algumas pessoas erradamente, quando leem à primeira vista, veem ali que Rebeca usou da sua habilidade para fazer com que Isaac desse a bênção paterna para Jacó e não Esaú, que era o primogênito. As pessoas à primeira vista podem pensar o que Rebeca fez foi errado. Ela enganou o pobre Isaac, que estava cego naquela época. Ela ludibriou, ela enganou. Não é isto. Será que Deus quer nos ensinar que os fins justificam os meios? Quando nós temos uma bênção diante de nós, vale fazer qualquer coisa? Claro que não, claro que não. E aí, quero mais uma vez pedir a você que já leu o tratado, que faça também a leitura diretamente na Bíblia. É muito importante que você leia todo esse trecho na Bíblia para você compreender corretamente o contexto da situação, para você entender de fato, realmente, verdadeiramente, aquilo que Deus tem para nos ensinar. Então, se você ainda não fez a leitura, acesse aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 25, versículos 19 seguintes, capítulo 26 e o capítulo 27. Para você, como eu disse, entender todo o contexto e não tirar conclusões precipitadas a respeito dos ensinamentos de Deus. Segundo, antes de nós entendermos esta passagem específica das Sagradas Escrituras, nós precisamos ter assim uma breve noção de como entender a Bíblia como um todo. E para nós compreendermos esta leitura geral da Bíblia, nós precisamos entender três coisas. Primeiro, quando a Bíblia foi escrita. Segundo, como a Bíblia foi escrita. E terceiro, para que a Bíblia foi escrita. Primeiro, quando a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita, seus textos mais antigos, há mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos numa cultura totalmente diferente da nossa. Então nós não podemos interpretar ou querer interpretar a Bíblia como se estivéssemos lendo o jornal do dia anterior. É muito comum, infelizmente, e triste, nós vemos muitas pessoas dizendo: esta é a minha interpretação da Bíblia. Não existe, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua nem a minha interpretação da Bíblia. Só existe uma única interpretação da Bíblia, que é aquela que o Espírito Santo, através do escritor sagrado, quis nos transmitir, quer nos ensinar. E é atrás desta única interpretação que nós precisamos ir. Então, primeira questão. A Bíblia foi escrita numa época e numa cultura totalmente diferente da nossa. Será que as palavras tinham naquela época o mesmo significado? Será que o que eles queriam de fato dizer é a mesma coisa que eu hoje entendo? Claro que não, claro que não. Então eu preciso ter primeiramente esta consciência do quando. Segundo,
como a Bíblia foi escrita. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é? Nas passagens bíblicas não existia ali as pessoas que estavam vivendo os fatos e uma terceira pessoa, como um narrador dos filmes, né, que nós vemos por aí, que foi ali observando tudo e anotando como num diário, ou mesmo que os profetas viviam assim, não é? Deixa eu ir escrevendo aqui, relatando dia após dia. Claro que não, claro que não. Primeiro, todos os acontecimentos bíblicos foram primeiro vividos e somente depois, às vezes muito depois, séculos depois, foram escritos. Nada foi escrito primeiro, tudo primeiro foi vivido. E após ser vivido, chamando a atenção das pessoas à volta, porque, claro, a Bíblia não comporta toda a história do povo de Deus, não é? Só aquilo muito, 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 muito importante, que chamou muito, muito a atenção das pessoas, foi transmitido. Na nossa vida é assim. Quantas coisas acontecem no seu dia a dia? Você só guarda e só passa adiante aquelas coisas realmente muito importantes. E é assim que aconteceu. Surgiam ali os fatos, os acontecimentos que chamavam muito a atenção. E aí, como eu disse, através da oralidade, não da escrita, as pessoas iam passando umas para as outras, nas rodas de conversa, passando de pai para filho. E aí, como eu disse, depois às vezes de séculos, as pessoas, por quererem dar sequência, e claro, pela inspiração divina, colocavam então ali em forma de escrita. E por fim, para que a Bíblia foi escrita é muito importante. Nós compreendemos para que a Bíblia foi escrita. A Bíblia não é um livro histórico biográfico. Não é. A finalidade da Bíblia ou dos livros bíblicos não é nos contar apenas uma história, relatar apenas os fatos. Muito menos é um livro biográfico que conta ali quem é Jesus, por exemplo, qual é a cor de Jesus, qual é o tamanho do cabelo do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus gostava de comer. Não é esta a finalidade da Bíblia. A Bíblia é um livro didático-pedagógico. O que isso quer dizer? A finalidade da Bíblia é nos ensinar. Nos ensinar o quê? Como Deus é, o jeito de ser de Deus e como o Senhor espera que nós sejamos. Como Deus é e como Ele espera que nós sejamos, com uma finalidade. Qual é a finalidade do Senhor nos ensinar essas coisas? A nossa salvação. Toda a finalidade da revelação, a partir do conhecimento de Deus e do conhecimento de como Ele quer que nós sejamos, como Ele espera que sejam as nossas escolhas, os nossos atos, o nosso jeito de ser, tudo isso com a finalidade de sermos salvos e irmos morar com Ele no céu. E aí, quem é o centro da nossa salvação? Ou melhor, quem é a própria salvação? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o centro da revelação. Ele é a própria palavra que se encarnou. Então, todos os textos da Bíblia apontam para o Senhor Jesus. Desde o Gênesis até o último versículo do Apocalipse, todos eles convergem para o mesmo ponto central, que é o Senhor Jesus. Então, claro, lá na época que o livro do Gênesis foi escrito, claro que as pessoas não conheciam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasceria séculos depois. Claro que as pessoas não tinham conhecimento, né, de quando isso aconteceria. Mas Deus sim. Deus conhece todas as coisas desde sempre. E já que é Ele que inspira todos os livros da Bíblia, embora Ele utilize de escritores sagrados para isso, Ele, sabendo do momento exato, das circunstâncias, de tudo aquilo que envolveria a nossa salvação, da necessidade que temos da Virgem Maria para a nossa salvação, como nós já aprendemos nos vídeos anteriores, sabendo de tudo isso, o Senhor Jesus, então, primeiro inspira as ações do seu povo, como Ele inspirou divinamente Rebeca, para através de uma sabedoria não dela, enxergar as coisas, discernir quais as melhores escolhas e desta forma realizar a vontade de Deus. Prova disso que o próprio Isaac está nas Sagradas Escrituras. Por isso que eu faço questão que você leia aí em Gênesis capítulo 25 a partir do versículo 19, capítulo 26 e 27, para você
observar que o próprio Isaac, depois que ele viu que tinha dado a bênção para a pessoa errada, digamos assim, ele não voltou atrás. Ele reconheceu, ao contrário, ele reconheceu o agir de Deus naqueles fatos. E aí Deus que foi, então, inspirando primeiro o agir do seu povo, num segundo momento, depois da transmissão da oralidade, ele inspirava os escritores sagrados para que eles, colocando ali no papel, pudesse chegar até nós, para nós conhecermos como é o centro, Senhor Jesus, ponto central, como é que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, e aqui mais especificamente a respeito da devoção à Virgem Maria. E aqui nessa passagem bíblica nós temos claramente os mesmos personagens, digamos assim, que compõem a nossa salvação, de ontem, de hoje e de sempre. Temos o pai que dá a bênção, temos a mãe que conhece a intimidade do pai, o seu querer, o melhor jeito de agradá-lo, que penetra ali a sua intimidade, mas que, embora conhecendo esses meios, esses caminhos que não estão acessíveis a nós por nós mesmos, muitas vezes, infelizmente, é menosprezada, é subvalorizada, como o caso de Esaú para com sua mãe Rebeca. E temos também o caso de Jacó, um rapaz que reconhece a sua insuficiência, a sua incapacidade de por ele mesmo alcançar a bênção do pai. E por isso escolhe este caminho de ouvir, de proximidade com a mãe, de intimidade, de submissão, como eu disse, e vai construindo a sua bênção. De tantos ensinamentos que nós poderíamos tirar desta passagem bíblica, para mim o principal é a construção. E aí é importante que fique claro para nós, como nós já refletimos inclusive nos vídeos anteriores, que a salvação é um processo, é uma construção conjunta entre Deus e o homem. A nossa salvação não é algo passivo de nossa parte. Como nos ensina Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Ou seja, ele quer precisar da nossa cooperação. E aí, diante disso, nós vemos claramente duas realidades totalmente diferentes. Primeiro, Esaú, cheio de si, vaidoso, prepotente, que vive afastado, como nós vemos inclusive na explicação que o próprio São Luís nos dá no tratado. Ele por si mesmo é o Senhor de si, não preciso de qualquer pessoa, eu me basto. E temos do outro lado uma postura humilde de Jacó. E nós sabemos muito bem pela palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça, ou melhor, dá a sua bênção, neste caso de Rebeca e Jacó, aos humildes. E aí, nós também pela passagem bíblica, vemos desde o princípio, Deus não nos quer com uma postura passiva. Por que é que Esaú tinha o direito da bênção? Só porque ele era o primogênito? Porque nasceu alguns poucos segundos antes de Jacó? Não. A salvação não nos vem por uma etnia, por uma questão sanguínea, como as pessoas pensavam no passado. Mas é, como eu disse, uma construção. Segundo, nós vemos claramente na palavra de Deus como Jacó dava a verdadeira importância para a bênção, ao contrário de Esaú, que estava pouco se lixando. Quando Esaú veio do campo, a palavra de Deus nos fala, e Jacó estava lá preparando um guisado. Esaú disse, me dá um pouco dessa comida aí. Jacó disse para ele, então me venda o seu direito de primogenitura. O que aconteceu? Esaú ainda foi grosso com ele, mal educado. Vê lá, se eu estou preocupado com bênção, com primogenitura, estou aqui morrendo de fome. O imediatismo é muito mais valioso. O agora, o materialismo. Vocês estão entendendo já a diferença daquilo que Deus espera de nós e daquilo que o mundo quer para nós? Então, duas posturas totalmente diferentes que vão, de um lado, construindo a bênção para Jacó, do outro lado, construindo a maldição para Esaú. Esaú ter perdido a bênção não foi um ato isolado, foi consequência dos atos de uma vida toda. Dos atos de uma vida toda. Então,
Para nós, primeira e maior reflexão que fica é esta: Deus que nos criou sozinho não nos salva sozinho. Nós precisamos cooperar na nossa salvação e agora veremos o papel necessário, indispensável da Virgem Maria para nós. Dando sequência, meus queridos, mais uma vez quero pedir a você que ainda não deixou, que deixe aqui o seu like, o seu joinha para nos ajudar na evangelização. E a respeito desta figura de Rebeca e Jacó, dois termos que talvez possam gerar dúvidas no seu coração são essas palavrinhas, réprobo e predestinados. Primeiro, os réprobos são aqueles revoltados, rebeldes. Sempre que você ler esta palavra, entenda assim: as pessoas que não se submetem ao querer de Deus. Deus está dizendo, vá por aqui, este caminho é melhor. Eu fui a vocês não diretamente, mas através da Virgem Maria. O que o réprobo faz? Não, eu sei mais que Deus. Eu vou diretamente ao Senhor Jesus, não preciso da Virgem Maria. Isso é ser réprobo, é querer saber mais que Deus. Não se submeter em relação à devoção à Virgem Maria, mas também em relação a todos os desígnios de Deus. Réprobo, revoltado, rebelde. Por outro lado, os predestinados. Predestinado não é aquele que não tem liberdade de decidir sim ou não. Nós já explicamos sobre isso no vídeo parte 3. Se você ainda não assistiu, assista. O princípio deste vídeo parte 3 trata justamente deste assunto da predestinação errada e da predestinação correta. Mas aqui a predestinação correta nos fala daqueles que se submetem. Sim, Deus sabe mais do que eu. Eu preciso de Deus. Eu reconheço a minha insuficiência, a minha incapacidade. Deus mandou ir por aqui, eu vou. Assim como Jacó, se submeteu através do querer da mãe ao querer do pai. Então, réprobo, rebelde, revoltado, não se submete. Predestinado, aquele que corresponde. Deus nos faz uma proposta de amor, uma proposta de salvação, derrama a sua graça sobre nós, e eu digo sim, eu correspondo, eu aceito, eu quero, eu me submeto. Isso é ser predestinado. Mas aí não vou me demorar muito nestes números, neste assunto da figura de Rebeca e Jacó, porque acredito já está bem explicado aqui no tratado, mas se você tiver alguma dúvida complementar, com grande alegria, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer, eu respondo individualmente para você tirar todas as dúvidas e chegar à consagração de uma forma plena, de uma forma consciente daquilo que você está fazendo e muito mais daquilo que Deus quer para você. Mas a partir do número 201, São Luís nos fala da Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Primeiro inciso, ela os ama. E aí o finalzinho do número 202 nos reforça algo que também nós já explicamos nos vídeos anteriores, que a Virgem Maria não apenas nos ama com afeição, com sentimento, mas também com eficácia. Seu amor por eles, por nós, é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó e muito mais. Então, também ao contrário do que algumas pessoas pensam, a Virgem Maria não é aquela coitadinha, como nós já refletimos sobre isso anteriormente, que fica lá só à distância, né? Ai, meus filhinhos, são tão bonitinhos, ai, que gracinha, mas não faz coisa alguma. Muito pelo contrário, a Virgem Maria nos ama com um amor ativo e efetivo. Ela age, ela faz, ela vê a nossa necessidade daquilo que nós pedimos, claro, mas daquilo que nós precisamos, que às vezes nós mesmos nem sabemos. E ela age como uma mãe. A exemplo de Rebeca para com Jacó e muito mais, claro. Rebeca é apenas uma figura. A Virgem Maria é a mãe de Deus. Ser humano, mas imaculada, totalmente dócil, totalmente transformada em Deus. Por ela, pela Virgem Maria, o agir de Deus é pleno. Pela Virgem Maria, o agir de Deus é perfeito. Porque ela não tem rebeldia, ela não tem revolta, ela não tem obstáculo à vontade de Deus. Ela simplesmente deixa o agir de Deus acontecer nela. Por isso que o agir de Deus é perfeito na Virgem Maria. Então, ela nos ama com amor ativo e efetivo. Número 208, ela nos mantém. Também nós já refletimos sobre esta fidelidade que a Virgem Maria nos ajuda a ter. Refletimos sobre a guarda que ela faz dos nossos valores, né? Os demônios que estão aí para nos assaltar. A Virgem Maria é este caixa forte
que nos protege, protege os nossos valores e nos mantém na perseverança, na fidelidade de Deus. Ela os conduz, claro, como sapientíssima, mãe da sabedoria encarnada. Ela nos conduz, ela nos ensina, nos dá bons conselhos, está um pouquinho aqui mais adiante. Inclusive esta consagração, nós falamos consagração à Virgem Maria ou consagração ao Senhor Jesus por Maria, mas o termo correto é consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. Então nós estamos nos consagrando buscando esta sabedoria, sabedoria com S maiúsculo, que representa o próprio ser de Deus. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos através da Virgem Maria. E ela, como mãe de Deus, sapientíssima, nos ensina, nos conduz. Número 210, ela nos defende e protege. Também já refletimos sobre isso. Número 211, ela intercede por eles. E aqui uma curiosidade dessa palavra interceder, essa palavra que vem do latim intercedere. Inter é entre, cedere, ir para. Então, intercedere ou interceder é ir para entre, é se colocar no meio. A Virgem Maria não intercede por nós. Nós também precisamos acabar com esta ideia. A Virgem Maria está lá, no trono de rainha, tranquila, cumpriu o papel dela, está lá no céu, gozando da glória divina. E de vez em quando olha para Deus. Olha lá, meus filhos. Olha lá, pai, ó, tem um filho lá, ó. Olha, você quer ajudar? Pode ajudar. Ó, tem um outro ali. Eu acho que a gente podia fazer alguma coisa por ele, viu? Não é assim que a Virgem Maria intercede por nós. Intercessão é se colocar no meio. A Virgem Maria toma as nossas dores e clama a Deus por ela e para ela nos dar. Pai, meu filho está aqui precisando, olha para mim. Olha para mim. A Virgem Maria chama a atenção de Deus. Sou eu que estou pedindo, muito mais do que o Flávio, muito mais do que o João, o Pedro, o Paulo, a Marta, a Vívia. Sou eu, a Virgem Maria, que estou te pedindo. Eu me coloco, eu tomo as dores dos meus filhos. Isto é a intercessão da Virgem Maria. E por fim, capítulo 7. Os efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. E aqui eu friso bastante essa palavra fiel, porque como nós também já vimos no número 119 do tratado, existem consagrados e consagrados. Alguns reduzem a consagração a um ato. Pensam que vão lá, de uma forma mágica, assinam um documento, colocam a cadeia no braço e está tudo resolvido. Continuam com a sua vida do mesmo jeito, abandonados ao pecado, não fazem violência contra si, contra os apetites da carne, muito pelo contrário, cedem a esses apetites, fomentam esses apetites e pensam que no final da vida tudo vai dar certo, porque são consagrados, têm um documento embaixo do braço, vão chegar lá no céu, né, e vão exigir, inclusive, deixa eu entrar, eu sou consagrado, sou verdadeiro devoto da Virgem Maria. Às vezes anda com um terço pendurado no pescoço e acha que isso resolve, não é? Então não, esses efeitos que a Virgem Maria faz, ela promete e cumpre, são para os devotos que são fiéis, as almas que lhes são fiéis. E aí o primeiro desses efeitos maravilhosos, número 213, o conhecimento e o desprezo de si mesmo. Como esta virtude, como esta graça, ela é necessária para a nossa salvação e ela é concedida maravilhosamente pela Virgem Maria, e eu digo por experiência própria, como nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, conhecer a nós mesmos, porque é através deste autoconhecimento que nós seremos humildes. É somente através do autoconhecimento. Porque ser humilde não é se pensar menos do que aquilo de fato que você é. Mas ser humilde é reconhecer a verdade. A pessoa que vive na vaidade, na soberba, ela se pensa acima do que realmente ela é. E nisso o demônio, ele é super astuto. Ele é maravilhoso para encher a nossa bola, para nos elogiar, digamos assim. Ele quer o quê? Que nós vivamos na ilusão. Porque se eu não reconheço os meus erros, se eu não reconheço
a necessidade que eu tenho de mudar, eu não vou mudar nunca. Primeiro eu preciso reconhecer os meus problemas, os meus erros, para somente então eu tomar esta iniciativa de ser melhor. Então, este autoconhecimento maravilhoso que a Virgem Maria vai nos dando gradativamente é algo que não tem preço, que vai nos ajudando nesta humildade. Não a nos menosprezarmos, pensarmos menos. Algumas pessoas pensam que ser humilde é isso, né? É eu desfazer de mim mesmo. Ah, eu não presto. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Como se fosse mentira. Não, no fundo eu sou bom. Estou falando que eu não presto porque eu quero ser humilde. Não, não. Ser humilde é reconhecer a verdade. E aí vem a segunda parte deste primeiro efeito, que é o conhecimento de si mesmo, em primeiro lugar, e o desprezo de nós mesmos. Por que o desprezo de nós mesmos? Porque conhecendo o nosso fundo de maldade, a nossa miséria, meus queridos irmãos e irmãs, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. O meu maior inimigo sou eu. O seu maior inimigo é você. Você é que peca. Sou eu que peco, que destruo a minha alma, que destruo a minha vida, que destruo o meu coração, que me afasto de Deus pelo pecado, que escolho o demônio no lugar de Deus. Pecado é isso. Deus não quer que você peque. O demônio quer que você peque. Quando você peca, você escolhe o demônio. E aí abre a janelinha do inferno, o inferno vai entrando na sua vida, vai te ferindo, te maltratando, te trazendo infelicidade, vai alargando as feridas do seu coração, e tudo isso é você que faz. Nenhuma outra pessoa no mundo, ninguém, nem o demônio, tem o poder de pecar no meu lugar. Não tem. O único que consegue pecar por mim mesmo sou eu. O único que consegue pecar por você mesmo é você. E aí, através deste autoconhecimento, claro que a conclusão óbvia, a consequência óbvia é esse desprezo de nós mesmos. Graças a Deus. Porque a partir desse desprezo, o que é que nós vamos buscando? A morte para nós mesmos. A renúncia do nosso próprio eu. Hoje em dia se prega tanto, né? O amor próprio. Ai, eu sou tão bom, eu posso, né? Aquelas mensagens sugestivas, né? Eu sou capaz, eu sou suficiente, eu não preciso de qualquer pessoa. Mentira, mentira! Quanto mais você pensar dessa forma, mais distante de Deus você estará. Nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência. Como eu disse, não pensar menos do que eu sou, mas enxergar a realidade. A pessoa que vive na vaidade é uma pessoa que é enganada. É uma pessoa iludida. Iludida por quê? Pelo demônio. Então a Virgem Maria nos dá este conhecimento, esse desprezo de nós mesmos. Número 214, participação na fé de Maria. E aqui não vou ler com vocês, mas a fé que é inquebrantável, uma fé pura, uma fé constante, mas uma fé, está aqui no número 214, que levará à despreocupação por tudo o que é sensível e extraordinário. Nós também já refletimos sobre isso, mas vale a pena reforçar que quando São Paulo nos fala, ou melhor, o Espírito Santo nos fala pela boca de São Paulo, que o justo vive pela fé, não é aquilo que você sente, mas aquilo que você sabe. Aquilo que você crê, independentemente se você está sentindo ou não. Porque nós sim, meus queridos irmãos e irmãs, ao longo da nossa caminhada, inevitavelmente teremos nossos altos e baixos. Sensível. Às vezes eu sinto mais a presença de Deus, às vezes eu não sinto, mas não quer dizer que Deus me abandonou. Eu preciso viver pela fé, e a fé não é aquilo que eu sinto, mas aquilo que eu sei. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele cuida de tudo, Ele não me abandona jamais. Eu acredito nisso, professo e dou a minha vida por isso, independentemente daquilo que eu estou sentindo. E a Virgem Maria vai nos dando tudo isso. Vocês estão percebendo? A Virgem Maria vai nos transformando nela. Por que nos transformando nela? Nosso objetivo não é ter o Cristo gerado em nós? E quem é que gerou o Cristo? E gera o Cristo até hoje, todos os dias e para sempre será assim. Uma vez que nós aprendemos lá no início, Deus não muda. Deus escolheu assim, assim sempre será. Então nós precisamos, para nos transformar no Senhor Jesus, nos transformar primeiro na sua maior discípula. Na pessoa, na criatura mais obediente, mais conforme a Deus. A Virgem Maria, ela é o modelo.
Ela é um modelo de tudo aquilo que tudo aquilo que a igreja espera ser um dia. A Virgem Maria já é. Então, através dessa consagração, ela vai nos transformando nela, para, desta forma, nós alcançarmos a geração do Cristo em nós. E aí, como que isso se dá? Não é? Porque é muito importante também, eu sempre digo isso, às vezes ao longo da consagração, tenho recebido vários relatos, inclusive, Flávio, eu não mereço me consagrar. Flávio, eu não sei se dou conta. Flávio, eu não sei se eu consigo. São muitas responsabilidades, não sei o que, não sei o que. Claro, meu querido irmão, minha querida irmã. Claro, eu por mim mesmo não dou conta. E vou falar para você que me assiste, você também não dá. Não adianta você se iludir e achar que um dia você vai conseguir, porque você não vai. Você sozinho não consegue, é por isso que você está buscando a consagração. Volto a dizer, se nós já fôssemos perfeitos, se nós já tivéssemos alcançado tudo aquilo que precisamos, qual a necessidade da consagração? Qual a necessidade de recorrer à Virgem Maria? Já alcancei tudo. Eu recorro a ela justamente porque sozinho eu não consigo. É ela que me dá dia após dia, neste processo constante, a graça para, como eu disse, ir gerando o Cristo em nós. E aí é justamente sobre isso que nos fala o número 215. Graça do puro amor. Se é graça, é de graça. Não adianta a gente ficar, às vezes, tentando entender. E aqui também eu dou para vocês o meu exemplo. Quantas coisas na minha vida de errado eu fazia. Coisas que, às vezes, para mim eram impossíveis. Eu nunca me enxergava sem aquele defeito, aquele vício. E de uma hora para outra, assim, graças a Deus, graça do puro amor, a Virgem Maria, por interceder por nós, mesmo sem a gente ver. A gente não consegue enxergar, mas ela se coloca entre Deus e nós, toma as nossas dores. Eu dou 2 exemplos para vocês. Eu fumei durante 10 anos. Chegou um período que eu fumava 4 maços de cigarro por dia, quando eu era motorista. Então eu fumava muito. No final eu fumava menos, mas fumava ali em torno de 1 maço de cigarro todos os dias, porque eu fumava um cigarro mais forte. E aí, graças a Deus, quando eu me consagrei, eu ainda fumava. Mas me lembro muito bem, fumei até um domingo. Nem pensava em parar de fumar, porque para mim aquilo era impossível. Já tinha tentado várias e várias vezes no passado, antes da consagração, e não conseguia. Vou viver, para mim já era assim, fato consumado, vou morrer fumando. E aí me lembro muito bem, no final de domingo, estava na minha casa, fumei um cigarro, falei assim, nunca mais eu fumo. Veio lá no meu coração, falei assim, eu não fumo nunca mais. E parei, nunca mais fumei, graças a Deus. Bebida foi a mesma coisa, eu bebi durante 20 anos da minha vida. E para mim aquilo era um costume, nunca fui alcoólatra, mas para mim aquilo era um costume tão assim, tão intrínseco, tão, impregnado na minha carne, eu não conseguia fazer nada. Para que eu vou sair, eu vou numa festa, eu não vou beber? Para que eu vou? E eu nem enxergava que aquilo era errado. Até mesmo depois de casado. Eu estou em casa, não estou fazendo mal para qualquer pessoa, já cumpri minhas obrigações, vou tomar a minha cervejinha. Nada de mal. Não enxergava quão terrível era aquela minha atitude, como aquele tempo roubava o que de mais precioso eu tenho, que é a dedicação a Deus. E graças a Deus também, bebi, até um dia. Falei, não bebo mais. E graças a Deus nunca mais bebi. Como que isso aconteceu na minha vida? Obra minha? Virtude minha? Eu que fiz? Não. Graça do puro amor. O que eu fiz foi isso, me abandonar. Não posso ser réprobo, não posso ser rebelde. E aí eu também testemunho para vocês, e graças a Deus todo mundo que me conhece pode confirmar o meu testemunho. Se Deus mandar eu pular, eu pulo. Sem pensar. Pula do 10º andar do prédio, eu pulo. Minha vida, graças a Deus, é assim. Eu tenho muitos defeitos. Mas o que Deus manda eu fazer, eu faço. Casa, eu caso. Inclusive meu casamento foi assim. Deus mandou eu casar, eu casei. Faz isso, eu faço. Não vai, não vou. Se Deus mandar eu sair aí gritando pela rua, eu vou gritar. Então,
é isso que compete a nós. Esta submissão e esta confiança que a Virgem Maria está providenciando tudo. Então, quando você menos esperar também aí na sua vida, tenho certeza que aquelas mudanças que parecem impossíveis na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, porque eu também posso testemunhar, graças a Deus, desde 2016 que eu dou essa formação, e quantos testemunhos, quantos relatos eu recebo de famílias, maridos, esposas, filhos, no princípio da formação, né? Ah, Flávio, reze por mim, eu recebo muito pedido de oração. Reze por mim porque meu marido está assim. Reze por mim porque meu marido está assado. Meu filho, meu pai, minha esposa, com esse problema, com aquele. E graças a Deus, a partir da consagração, volto a dizer, não é estalar de dedos, não é mágica. Mas a partir da consagração, as mesmas pessoas, elas se consagram. A outra pessoa que está com problema não se consagrou. Mas através daquela pessoa, a graça é distribuída para as pessoas à sua volta. E eu também recebo esses relatos. Flávio, você se lembra do meu marido? Agora ele está assim, 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 assim. Flávio, você se lembra do meu pai que tinha aquele problema? Às vezes um vício também da bebida ou coisa parecida? Agora está assim, assim, assim. Graças a Deus, a Virgem Maria, meus queridos, ela sempre nos surpreende. Eu sei que você já está sendo surpreendido. E como eu falei no princípio desse vídeo, consagração é apenas o início de uma vida nova, mas cheia da plenitude, plena da graça de Deus na sua vida e nas pessoas que você ama. Caminhando já para o final dessa nossa sexta aula, vamos então para o número 219, que faz parte do artigo 6º, que nos promete a transformação das almas em Maria à imagem de Jesus Cristo. Promete para as almas que são o quê? Fiéis, como nós já falamos no início deste capítulo. Não basta apenas se consagrar e continuar com a sua vida esquecido aí dos votos que você fez no dia da consagração. É preciso buscar dia após dia, gradativamente, viver a fidelidade dessa devoção. Mas o número 219 nos fala algo maravilhoso. O que é que nós buscamos para a nossa salvação? Gerar o Cristo em nós. Que já não seja eu que viva, mas seja o Cristo que vive em mim. Nós refletimos lá Colossenses capítulo 3, versículo 1 seguintes. No céu não há grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo que é tudo em todos. Então o nosso objetivo é esse, nosso objetivo de vida. Gerar o Cristo em nós. Qual é o seu objetivo de vida? Gerar o Cristo em você. Esse é o nosso objetivo. E aí o número 219 vai nos falar. Notai, se vos apraz, que eu digo que os santos são moldados em Maria. A grande diferença entre executar uma figura em relevo, a martelo e a cinzel, e a executá-la por um molde. Os escultores e estatuários têm de esforçar-se muito para fazer uma figura da primeira maneira e gastam muito tempo, mas da segunda maneira trabalham pouco e terminam em pouco tempo. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem forma Dei, o molde de Deus, o molde próprio para formar e moldar deuses. Aquele que é lançado no molde divino fica em breve formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Com pouca despesa e em pouco tempo, ele se tornará Deus, pois foi lançado no mesmo molde que formou um Deus. Então, deste número 219, muitas coisas nós precisamos compreender. Primeiro, esta palavra Deus. Tem ali Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Claro que nós não queremos ser Deus com letra maiúscula, não é nada disso. Querer ser Deus no lugar de Deus é soberba, é aquilo que o demônio Lúcifer quis fazer e por isso ele foi precipitado, condenado eternamente nos abismos do inferno. Agora, querer ser Deus em Deus, isso é santidade. Querer ser Deus no lugar de Deus é pecado. Querer ser Deus em Deus é santidade. Que eu já não exista, como eu disse, mas que Deus seja tudo. Eu me esvazio, eu renuncio a mim mesmo, eu quero morrer todos os dias para mim mesmo, para viver somente para Deus, que Deus tome conta de todo o meu ser. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 34, nos esclarece essa questão dos deuses com letra minúscula. Deuses, a própria
Escritura chama deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, caiu no coração, colocam em prática, ouvem, são aqueles predestinados, como eu disse, que se submetem. Eu aceito o querer de Deus, eu correspondo à vontade de Deus. Então esta é a primeira explicação a respeito dos deuses. Segundo, a Virgem Maria é o molde de Deus. E aí São Luís vai nos falar, vai nos tranquilizar, inclusive, né, como esta verdadeira devoção, fielmente praticada, vai nos moldar em Jesus Cristo em nós, num espaço de tempo muito menor. E aí ele faz essa comparação. Uma pessoa que trabalha ali, um escultor ou estatuário, ele pega uma pedra, um gesso, uma madeira, coloca ali à distância uma figura original, uma imagem original, ou uma pessoa que é um modelo, e vai aqui com cinzel e martelo, olha, olha, Gente, o que vai acontecer? Esse escultor, esse estatuário, vai levar muito tempo, vai ter um trabalho gigantesco para fazer uma réplica parecida, próxima, e ainda correndo o risco, como o tratado nos fala, de errar a mão ali, dar uma martelada com um pouco mais de força e estragar por completo aquela figura segunda, que é a imagem da primeira. Ao contrário, se você pega um molde, o mesmo molde que formou aquela figura original e coloca ali, neste mesmo molde, o gesso, um bronze, em breve, em pouco tempo, com pouco esforço, aquele segundo molde, ou melhor, aquela segunda figura, aquela segunda imagem, vai ficar pronta com muito menos esforço, como eu disse, em muito menos tempo, e vai ser muito mais fiel, muito mais próxima ao original. Mas aí chama a atenção também o número 221, finalzinho, que nos diz: mas lembrai-vos que só se lança no molde o que está fundido e líquido, isto é, que é mister destruir e fundir em nós o velho Adão, para que venha a ser o novo em Maria. Então, vem esta promessa maravilhosa. Nós que temos neste objetivo de vida, o nosso objetivo de vida, gerar o Cristo em nós, temos um recurso à nossa disposição, o mesmo molde que gerou a figura original, o modelo, Jesus Cristo nosso Senhor. Se nós nos derramarmos nela, e aí vem a segunda parte, como eu disse, do número 221, se nós nos desfizermos dentro dela, porque é uma questão óbvia, né? Se você colocar um gesso endurecido dentro do molde, ele não vai tomar as formas daquele molde. Se você despejar um bronze já sólido dentro daquele molde, ele não vai tomar as formas do molde. É preciso estar no estado líquido. É preciso todos os dias morrer para nós mesmos, morrer para o velho Adão, para o velho homem, como nos fala o número 221, para nós sermos moldados nela. Nós precisamos nos abandonar nela. Graça do puro amor, se lembram? Virgem Maria, que já não seja eu vivendo, mas vem viver em mim. Inclusive eu não li com vocês, mas está também ali num dos efeitos, que é a comunicação da alma e do Espírito da Virgem Maria. Inclusive peço a você, te dou já este conselho, mesmo que você não seja consagrado, e a partir da consagração muito mais, que todos os dias e diante de todas as circunstâncias, você faça esse exercício verbal. Pode ser só no pensamento ou em voz alta, se você preferir. Todos os dias faça este exercício, essa belíssima oração. Virgem Maria, eu, Flávio, você fala o seu nome, renuncio a mim mesmo, renuncio ao meu espírito e ao meu coração, me dou inteiramente à Senhora e peço que a Senhora comunique a mim o seu espírito e o seu coração. Coloque em mim o seu espírito, me empresta o seu coração. Que já não seja eu que viva, mas seja a Senhora que vive em mim. Eu quero e preciso, Mãe, viver e fazer todas as coisas pela Senhora, com a Senhora, na Senhora e para a Senhora, como nós veremos na próxima aula. Mas faça este exercício em todas as circunstâncias.
você verá claramente o agir de Deus na sua vida. Muito mais do que se você não fizesse esse exercício. E concluindo, o número 222 também vem nos trazer uma grande alegria. A maior glória de Jesus Cristo. Número 222. Por esta prática fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um só mês, que por qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos. Eis as razões do que afirmo. Então, antes de eu ler as razões, nós que devemos empregar todos os nossos esforços para alcançar a maior glória de Deus, como nós já vimos também neste tratado, na aula 5, o princípio da aula passada, eu inclusive proclamei para vocês o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, que nos fala dos talentos, que nos fala da promessa, mas também da nossa obrigação, da responsabilidade que Deus nos dá. O Senhor Jesus virá para cobrar de nós os nossos frutos, a multiplicação dos talentos que Ele nos confiou. E aí, diante disso, não há maior emprego do nosso tempo, dos nossos esforços, do que o serviço de Deus. E aqui vem nos falar que por esta verdadeira devoção, fielmente vivida, nós daremos mais glória a Jesus Cristo, nosso Senhor, em um único mês, que por qualquer outra, embora mais difícil em muitos anos. E aí vem as razões. Primeiro, porque fazendo vossas ações pela Santíssima Virgem, como esta prática ensina, abandonais vossas próprias intenções e operações, ainda que boas e conhecidas, para vos perder, por assim dizer, nas da Santíssima Virgem, embora as desconheçais. E por aí entrais a participar da sublimidade de suas intenções, que foram tão puras, que ela deu mais glória a Deus pela menor de suas ações, que, por exemplo, fiando na roca, dando um ponto de agulha, do que um São Lourenço estendido na grelha, por seu cruel martírio, e mesmo que todos os santos, por suas mais belas ações. E aí eu explico por quê. O que São Paulo nos diz, nos ensina, o Espírito Santo nos ensina pela boca de São Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse uma fé inquebrantável, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado em martírio, se eu fizesse tudo isso e muito mais, se eu não tivesse amor, nada valeria. Seria como um sino que retine, apenas isso, o mármore. Valeria de nada se eu não tivesse amor. Então, o que é que fica para nós juntando uma coisa com a outra? Não é o tamanho da obra que conta, mas o amor que eu deposito nela, o amor que eu emprego naquilo que eu faço. E aí, claro, a Virgem Maria deposita tanto amor em tudo que faz por Deus, uma vez que ela não tem pecado, uma vez que ela é totalmente conforme a Ele, que como nos fala ali o tratado, fiando, dando um ponto de agulha, fiando na roca, ela fez aquilo com tanto amor a Deus, que valeu mais do que um São Lourenço, o martírio dele. Embora seja mais difícil, mais doloroso, tinha ali pecado, resquícios de amor próprio, como eu e você temos. Então isso também vem nos acalmar e muito, porque nós todos que somos chamados à santidade, precisamos viver esta constante entrega a Deus, esse serviço a Deus, como eu disse. Às vezes nós, na nossa vida cotidiana, não temos condições de, por exemplo, como os irmãos de caridade, as irmãs, as freiras, os monges, os padres, os bispos e aí os membros do clero, não temos condições de viver cada instante ali dedicado à ação propriamente dita, de evangelização, de oração. Temos outras obrigações. Preciso trabalhar na fábrica, preciso fazer o almoço, preciso cuidar dos filhos, mas não é o que você faz que conta, mas o amor que você emprega. Então também a partir de hoje, seguindo este conselho que eu disse, eu renuncio a mim mesmo, clamo, peço que a Virgem Maria coloque em mim o seu Espírito e me empreste o seu coração. É a comunicação do Espírito do coração da Virgem Maria que ela promete e cumpre para os seus verdadeiros devotos, e a partir daí fazer tudo com amor. Fazer tudo com amor. Eu estou ali fazendo coisas simples,
fazendo o almoço, como eu disse, varrendo o chão, cuidando dos filhos, ou você, pai, trabalhando na fábrica, trabalhando na loja. Faça com amor, porque é assim que você está, pela Virgem Maria, dando glória a Deus. Chegamos então ao final da nossa sexta aula. Mais uma vez quero agradecer a sua presença, a sua companhia. Louvado seja Deus. Reforço a questão do like e do joinha. E gostaria de pedir também a você que nos acompanha, que deixasse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Claro, existem muitas coisas que precisam ser mudadas na minha vida, na sua vida, mas neste vídeo, nesta aula, eu dei 2 exemplos para vocês. O meu vício do cigarro, o meu vício da bebida, que pela ação da Virgem Maria, graça do por amor, não por méritos meus, eu fui liberto, eu fui transformado. Na sua vida, o que é que você gostaria de pedir a Deus pela Virgem Maria? O que é que você quer apresentar à Virgem Maria já nesse instante? Mãe, é agora. Não é amanhã, não é semana que vem, é agora que eu estou aqui clamando a sua ajuda. A senhora que nos ama, como nós aprendemos, com um amor efetivo, eficaz. Não apenas de sentimento, mas de ação. A senhora age, interceder, a senhora se coloca entre nós e Deus, toma as nossas dores. Então, eu te entrego, mãezinha, as minhas dores. O que é que você gostaria de pedir à Virgem Maria hoje? Escreva aqui nos comentários, que eu tenho certeza que ela vai receber todos esses pedidos. E claro, nós do Projeto Protegido por Maria estaremos constantemente rezando e intercedendo junto com a Virgem Maria a Deus por todos nós. Te espero na próxima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E aí, só concluindo, esqueci de dizer, a nossa próxima meta de leitura é até o final do tratado, número 273. E aí concluiremos esta parte teórica, para depois já partirmos para a parte prática, que é o início dos exercícios espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.